Pronto. Senhoras e senhores conselheiros, senhor procurador, nossa secretária Ana Maria, hoje aqui presente para fazer essa sustentação oral dos 3 primeiros processos, o doutor Pedro Henrique Anselmo, seja muito bem-vindo à terceira Câmara. Boa tarde a todos. Vamos dar início à nossa 20ª sessão ordinária virtual hoje. Só lembrando que as nossas sessões ordinárias virtuais acontecem com a RIM na portaria 158/2020 do CONAT, que foi recentemente alterada pela 140/2021. E na forma regimental, a presidência indaga a nossa secretária se nós temos resoluções para serem aprovadas hoje. Temos, presidente. Pois não, Ana, pode pôr na tela. Boa tarde a todos. Os processos cujas resoluções foram enviadas para a aprovação desta Câmara são os seguintes: da conselheira Tereza Helena Carvalho Rebouças Porto, processo 5305 de 2018, auto de infração 2018-121-13, da empresa Freiro Brasil Indústria de Bebidas. Só isso, presidente. Ok. Alguma sugestão para alteração da resolução? Na forma regimental, a resolução fica disponibilizada no WebDrive e os conselheiros têm um prazo para fazerem observações. Sem observações, a presidência dá a presente resoluções por recepcionada. Em relação às atas que foram disponibilizadas da 25ª e 26ª sessão ordinária, alguma alteração? Eu sei que tiveram algumas observações feitas antes, pelo doutor Lúcio, e eu também cheguei a fazer algumas observações. Então, se não temos mais nenhuma, a presidência também dá as 2 atas por aprovadas. E aí, nós podemos passar agora a nossa ordem do dia. Nós temos hoje, na nossa sessão de hoje, 27ª sessão ordinária virtual, 3 processos referentes à empresa ArcelorMittal Brasil S.A. O primeiro processo é o de recurso número 1/1008/2019, auto-infração 2018-19-009, que tem como recorrente célula de julgamento de primeira instância e ArcelorMittal Brasil S.A., recorrido ambos. Relatoria do Dr. Ricardo Ferreira Valente Filho, processo julgado parcialmente procedente na instância singular e recebeu o parecer da assessoria processual tributária pela confirmação da indicação de parcial procedência. A presidência vai passar a palavra ao doutor Ricardo, em seguida nós verificaremos juntos ao nosso procurador e ao doutor Henrique se os processos seguintes podem ser unificados para fim de julgamento conjunto, ok? Mas aí vamos ouvir logo o doutor Ricardo e durante o tempo em que o doutor Ricardo fizer o seu relato, a gente vai verificando as questões pertinentes. Com a palavra, doutor Ricardo. Boa tarde, presidente. Boa tarde, os colegas conselheiros, nosso procurador, doutor André, nossa secretária, Ana, colega advogado Pedro Anselmo. Presidente, eu vou tentar ser breve. A situação ela é bem pontual, ela não tem nada de complicação. E também expor à presidência uma questão de ordem para, no final do relato, para saber se a presidência mantém a discussão ou se já joga a questão de ordem para ser discutida entre os conselheiros. Mas, presidente, vamos lá. Trata-se do processo número 1/1008/2019, auto de infração 1/2018-19009, que tem como recorrente a SEJU, por meio do reexame necessário, e o contribuinte ArcelorMittal Brasil S.A. O aludido auto de infração, presidente, aduz à empresa contribuinte receber mercadorias sujeitas à tributação normal do CMS, sendo devido ao acobertamento do documento fiscal devido durante o período de 2006. Foi sugerido, no momento da aplicação da penalidade, na oportunidade de lavratura do auto de infração, previsão no artigo 123.3A, imputada pelo agente autuador naquela oportunidade.
A autuada, presidente, apresentou tempestivamente impugnação ao auto de infração, anexo às folhas 19/49, trazendo em sua defesa alguns pontos, entre eles, como preliminar, a decadência do crédito tributário, que remonta a fatos geradores ocorridos em janeiro de 2016 a dezembro de 2016, levantou também a impossibilidade de aplicação do 173(2) do CTN à espécie, foi levantada a nulidade do auto de infração perante a insubsistência do crédito tributário por ausência de motivação e desconsideração de documentos e planilhas apresentados, que demonstra a inexistência da acusação fiscal. Foi levantada a nulidade do auto de infração pelo fato da fiscalização se furtar de indicar dispositivos legais que fundaram o arbitramento e não disponibilizaram os referidos documentos fiscais nos anexos ao auto de infração, tornando impossível que a empresa exercesse seu direito constitucional à ampla defesa. Por fim, foi levantado que, ainda que superadas as preliminares, o crédito tributário não poderia ser mantido pela ausência de fato gerador, uma vez que o imposto não incide quando há operação de incorporação de estabelecimentos, como no caso em que as mercadorias jamais saíram do estabelecimento, pois o que se transferiu foi o próprio estabelecimento, fato intributável, e não cada uma das mercadorias que o integram, não existindo circulação de mercadorias. Ou seja, levanta aqui o contribuinte, presidente, que as mercadorias tratavam-se do mesmo grupo econômico da mesma empresa. Por argumento, traz a questão da idoneidade da empresa, a aplicação da multa é injusta, traz a questão do confisco, desproporcional, pois aplica o percentual 30%. E, por fim, presidente, ele pede o cancelamento da multa imposta, pois o presente caso, aqui já no mérito, desproporcional ao interesse público que justifica, não existindo prejuízo na apuração do tributo. Dando continuidade, o julgador singular decidiu pela parcial procedência da ação fiscal, conforme as folhas 277/285, alterando apenas o crédito tributário devido pela empresa autuada, em consideração ao novo montante de omissão de entradas de mercadoria apontado pela perícia fiscal. O julgador solicitou o levantamento por meio de perícia e houve uma redução da base de cálculo. Isso tudo acostado pelo contribuinte às folhas 227/236 dos autos. Por conseguinte, presidente, haja visto o julgamento do juízo de primeiro grau que julgou contrário aos interesses da Fazenda Pública, o processo subiu por reexame necessário. No entanto, também subiu por recurso ordinário apresentado pelo contribuinte, que manteve as suas razões expostas, como na impugnação ao auto de infração, que, inconformado com a decisão singular, apresentou seu recurso constante anexo às folhas 289/322. O processo seguiu para análise da assessoria processual tributária, que emitiu o parecer número 119/2020, as folhas 341/344, sugerindo conhecer do reexame necessário e do recurso ordinário interposto para, no mérito, negar-lhes provimento, a fim de manter a decisão proferida na instância singular, que foi pela parcial procedência do auto de infração. A Procuradoria do Estado adotou o entendimento sugerido pela APT e o processo segue com seu relato efetivado, presidente. Considerando que os três autos de infração têm tem o mesmo ato designatório e que há argumentos que são comuns, eu pergunto ao senhor procurador e ao doutor Anselmo se a gente faz a junção dos relatos para se ganhar em complementação de informações ou se permanece isolado o relato. Senhor presidente, por parte da Procuradoria, eu entendo que é perfeitamente possível fazer o relato conjunto e julgamento conjunto também dos três autos, né? O primeiro auto é um levantamento fiscal, o segundo e o terceiro, que trata de omissão de entrada e saída, é o mesmo levantamento fiscal, inclusive, né? Então, eu acho que até contribui para o julgamento. A empresa também, presidente, de acordo. Inclusive, nós colocamos esse pedido para que o julgamento fosse em conjunto nos três processos, só para
Presidente, pela ordem, apenas para manifesto da Procuradoria e do contribuinte também, eu levanto uma questão de ordem, porque eu não verifiquei, não sei se é o momento, mas eu não verifiquei, no julgamento de primeiro grau, presidente, a abordagem de todas as preliminares que foram apontadas pelo contribuinte, presidente. Então, pode fazer a menção logo, doutor. Pode fazer a menção, doutor Ricardo. Pronto, eu fiz o relato sem entrar no mérito, presidente, mas como relator eu trago aqui à Procuradoria e ao contribuinte uma questão de ordem encontrada, porque eu não vislumbrei no julgamento de primeiro grau a análise do julgador de primeiro grau por todas as preliminares apresentadas pelo contribuinte, presidente. Ok. Durante os próximos relatos, tá certo? Se o doutor Ricardo depois quiser pontuar aqui quais foram os pontos que não foram observados, que aí a gente vai consolidando uma visão mais integral da análise do processo, ok? Vamos ouvir agora o relato do segundo processo, que é o de número 1/1010/2019, auto-infração 2018-19-006, que tem como recorrente também Seju e ArcelorMittal Brasil S.A., e recorrido ambos, agora sob a relatoria da doutora Tereza Helena Carvalho Rebouças Porto. Tem as mesmas decisões constantes do processo anterior. A presidência passa a palavra à doutora Tereza para o relato do presente processo. Obrigada, senhor presidente. Boa tarde, senhor procurador, senhores conselheiros, doutor Pedro Anselmo e a nossa secretária Ana Maria. Eu vou fazer o relato, né, senhor presidente? Ele está bem resumido, mas é bom também eu fazer o meu, né? Vamos aqui. O fisco estadual acusa o contribuinte que produz arames de aço, né, de KNAI 24.2450/1, de adquirir mercadorias sujeitas à tributação normal, sem a documentação legal correspondente, referente ao período de março a dezembro de 2005, no montante de R$ 4.915.339,45. A irregularidade foi constatada mediante a elaboração de levantamento quantitativo de estoque de mercadorias. O agente autuante indicou como dispositivo legal infringido os artigos 127, combinado com o artigo 131 e 139, todos do decreto 24569/97, e como penalidade a prevista no artigo 123.3a, item 1, da Lei 2.670, alterada pela 16.258. Nas informações complementares, o fiscal autuante esclarece que, em cumprimento ao mandato da Ação Fiscal 2018-12.170, foi realizada auditoria fiscal junto à empresa com o objetivo de recuperar crédito tributário lançados por meio do AI 2008-11.550, dígito 6, julgado nulo pelo CONAT, com base no que dispõe a Instituição Normativa número 06/2005, por tratar-se de norma específica para os casos de reinício de fiscalização, com fundamento no que dispõe o artigo 53, parágrafo 2º, inciso 3 do decreto 25.468. Esse auto é referente a um outro auto originário, né, que foi julgado nulo pelo contencioso. Por sua vez, aduz ainda que, amparado na Instituição Normativa número 28 de 2000, produziu um novo lançamento, considerando os mesmos elementos de prova dos lançamentos anteriores. As folhas 12 dos autos constam um CD contendo todos os arquivos da presente ação fiscal. O contribuinte apresentou impugnação ao lançamento, conforme folhas 25 a 31 dos autos. A julgadora entendeu pela parcial procedência da autuação, decorrente da redução do crédito tributário para o valor da multa de R$ 1.280.068,65, consequência de adoção de novo montante obtido em laudo pericial, as folhas 214 desse auto, né, relativa à perícia técnica solicitada por ocasião do julgamento do auto de infração originário, de número 2008-11.550. A julgadora, ela aproveitou a perícia feita no primeiro auto de infração, que foi julgado nulo, de 2008-11.550.
e ela decidiu pela parcial procedência. É decisão amparada no artigo ainda, julgadora, né, amparada no artigo 1º, parágrafo 1º e 2º da edição normativa número 6 de 2005 e artigo 139 do decreto 24569, penalidade disposta no artigo 123.3a, item 1 da lei 12.670, alterada pela lei 16.258. No meu processo, eu entendo que a julgadora afastou todas as nulidades. A empresa, após o julgamento de primeira instância, né, a empresa interpõe recurso contra a decisão singular, conforme folha 285 dos autos. Ela requer que o julgamento seja conjunto do processo sob análise com os autos de infração 2018-19.009 e 2018-19.007, alega que a fiscalização, valendo-se equivocadamente do que dispõe o artigo 173.2 do CTN, promoveu nova autuação, cabendo ser declarada a nulidade por decadência do crédito tributário, pois vício de competência não é vício formal. Ele está alegando aqui a decadência, né, porque houve essa nova autuação após os 5 anos, né, mas ele diz que é equivocado, né, que a fiscalização utilizou equivocadamente o artigo 173.2 do CTN, que prevê essa nova fiscalização. Requer nulidade da autuação por ausência de motivação, ofensa à legislação administrativa tributária e aos princípios da legalidade, do contraditório e da ampla defesa, por diversos anexos ao AI, não foram disponibilizados na autuação originária, tampouco nesta autuação, tendo a fiscalização se limitado nesta nova autuação a juntar as cópias do processo originário. Alega que tanto a fiscalização como a decisão recorrida seguem desconsiderando a sucessão de estabelecimento comercial e depois a incorporação da Companhia Siderúrgica Belgo-Mineira pela ArcelorMittal Brasil S.A., o que certamente fez com que o estoque, do ponto de vista documental, tenha ficado desfalcado. Requer nulidade pela desconsideração das declarações e provas oferecidas pelo contribuinte antes da lavratura do auto de infração, classificação fiscal das mercadorias na reclassificação dos códigos, inexistência de divergência em estoque. Pois se a fiscalização deixar de seguir os códigos internos de controle, que foi utilizado no levantamento de estoque, e passar a seguir estritamente a classificação fiscal, chegará à conclusão pela insubsistência total do crédito tributário. É outra alegação. Ele alega também a ausência de disposição legal, obrigação de emissão de nota fiscal por mero parecer da Cefaz 199/2011. Eu não achei esse parecer nos autos, né? E tanto é que eu estava até conversando com o conselheiro Alexandre, né, que eu pensei que ele não tinha alegado esse parecer aqui nesse processo, só tinha alegado nos memoriais, mas ele alega assim aqui no recurso, era por isso que eu liguei para o doutor Alexandre, para dar essa informação. Então, ele alega que essa ausência de disposição legal, obrigação de emissão de nota fiscal por meio do parecer 199/2011, isto é, ato posterior aos fatos geradores autuados, relativos ao ano 2005, confirmação do lançamento a partir de ato infralegal, exarado anos após os fatos geradores autuados, que ele diz que o fiscal se baseou a autuação nesse parecer 199/2011, mas eu e nem o doutor Alexandre achamos esse parecer nos autos. Ele requer a perícia, requer que seja excluída a multa por descumprimento de dever instrumental em decorrência da inexistência de prejuízo ao erário estadual, além de que o percentual total da multa é confiscatório, pelo que requer a reforma da decisão e declaração da insubsistência da autuação. São essas as alegações do recurso. A assessoria processual tributária opinou pela parcial procedência da autuação, confirmando o julgamento de primeira instância. Ele aproveitou, né, a perícia e julgou pela parcial procedência. O valor do montante do processo original, do meu processo original, a base de cálculo era R$ 4.915.339. Após feita a perícia, ela passou para R$ 4.266.895,52.
e a multa passou para R$ 1.280.068,65. O contribuinte, ele entra com um memorial, as questões levantadas no memorial, não estou conseguindo abrir, mas o doutor Alexandre disse depois ia abrir, ele alega basicamente o que tem no recurso. Eu li assim agora, né, eu fui ler agora pela manhã, e eu vi isso nos memoriais, não tem nada de novo, não. Eu pensei que a empresa estava alegando coisa nova, mas não, ele repete o que tem aqui no recurso. É só, senhor presidente. A presidência agradece a doutora Tereza, e agora, na sequência, nós temos o processo de número 1/009/2019, infração 2018-19007, que tem como recorrente também a ArcelorMittal Brasil e célula de julgamento de primeira instância, recorrido ambos, agora sob a relatoria do doutor Alexandre Mendes de Souza, tem as mesmas decisões grafadas nos processos anteriores. Com a palavra, doutor Alexandre. Boa tarde a todos, senhor presidente, senhor procurador, representante da empresa, senhoras e senhores conselheiros, secretária, Aninha. Senhor presidente, os aspectos da defesa da impugnação e do recurso são semelhantes ao que relatou agora há pouco a doutora Tereza. Eu vou levantar alguns pontos aqui que só para deixar os conselheiros também entendidos do recurso, tá certo? Primeiro, o auto de infração é o 1009, já anunciado pelo presidente. O auto de infração é o 2018-19007. A acusação é omissão de saídas, detectado através do levantamento quantitativo de estoque de mercadorias. O período é de março de 2005 a dezembro de 2005. Foi aplicado o ICMS, o valor de R$ 43.290,87 e multa de 30% desse valor da base de cálculo em R$ 76.395,65. Foram indicados como infringidos os artigos 127, 169, 174, 177 do decreto 24.569 e a penalidade 123, 3B, item 1. Como a doutora Tereza também já relatou, na impugnação ele faz algumas menções que a fiscalização menciona diversos anexos ao auto de infração e que jamais, segundo ele, foram disponibilizados. Alega também que o fiscal desconsiderou a sucessão do estabelecimento depois da incorporação da Companhia Siderúrgica Belga-Mineira, o que teria provocado desfalque no estoque. Ele alega essas mesmas informações, já que o dela é de entrada e o meu é de saída. Defende que a operação de incorporação não corresponde à operação sujeita à incidência do ICMS por não haver circulação de mercadoria. Aduz a decadência também, da mesma forma, que a previsão de 1731 do CTN, combinado com o artigo 819 e o artigo 2º da Instrução Normativa 28/2000, aplica-se somente aos casos em que o ato administrativo for anulado com fundamento da existência de vício formal, e que ele diz que, nesse caso, é vício de competência e isso não se enquadraria. Só instante, senhor presidente. Afirma que os agentes fiscais não analisaram previamente os documentos fiscais do contribuinte e que o lançamento só ocorreu porque a fiscalização confundiu os códigos, como já mencionado também pela doutora Tereza, que pertenciam às mercadorias que estavam no estoque da antiga Companhia Siderúrgica Belga-Mineira e que foram incorporados ao patrimônio da sucessora, com aqueles constantes das mercadorias que saíram do estabelecimento. Aduz a impossibilidade de arbitramento diante da comprovação pelo fisco de inexistência de documento fiscal que acoberte a operação e defende que não há omissão de contabilização e escrituração das mercadorias, mas simples alteração de código contábil, né, em relação ao controle interno da empresa. A falta de enquadramento legal específico, sem indicação do dispositivo legal infringido, falta de motivação e exposição dos fundamentos legais, primícia da ausência de documentação fiscal que ficaria prejudicada, pois todas essas operações encontram-se registradas, né? Aduz que as operações tratam de transferência de estabelecimento, não sendo gerador de ICMS, novamente, volta a falar, pede perícia, exclusão da multa, alegando que é um descumprimento de dever instrumental, em decorrência da inexistência de prejuízo ao Estado,
e que toda operação de incorporação ocorreu na maior lisura. Aduz a redução da penalidade, em decorrência do ferimento ao princípio da proporcionalidade do não confisco, e requer o cancelamento da auto-infração. Esses são os argumentos idênticos ao da doutora Tereza, do processo dela. E o julgamento singular foi pela parcial procedência, aproveitando também o levantamento que foi feito pela perícia e que reduziu o valor do montante cobrado. E no recurso, a empresa volta novamente, requer que os autos sejam julgados em conjunto, e cita o número dos autos, que do doutor Ricardo e da doutora Tereza, e alega que a fiscalização valeu-se equivocadamente do que dispõe o artigo 173, inciso 1 do CTN, e promoveu nova autuação, né, no mesmo molde, que no caso o crédito é vício de competência e não é vício formal. Pede a nulidade da auto-infração por falta de motivação, ofensa à legislação administrativa, tributária, aos princípios da legalidade, contraditória e ampla defesa. Da inexistência dos diversos anexos à auto-infração, e que jamais foram disponibilizados, né, com relação à reautuação, e que tanto a fiscalização quanto a decisão recorrida seguem desconsiderando a sucessão do estabelecimento comercial e depois da incorporação. E que certamente fez com que o estoque tenha ficado desfalcado. Alega novamente que não houve circulação de mercadoria, mas sim somente a transferência e, portanto, não houve fato gerador do ICMS. Pede a nulidade pela desconsideração da declaração de provas oferecida pelo contribuinte antes da lavratura do auto, a classificação fiscal das mercadorias, a existência de divergência em estoque. E se a fiscalização tivesse seguido os códigos internos do controle e passar a seguir estritamente a classificação, como ressaltou a doutora Tereza, chegaria à conclusão que o crédito seria insubsistência. E o ponto que a doutora Tereza ressaltou, que é o parecer da Cefaz 199/2011, que seria a ausência de disposição legal, isto é, que esse ato foi o ato que motivou a autuação, né, posterior aos fatos geradores autuados, relativo ao ano de 2005. Requer a realização de perícia e também a exclusão da multa por descumprimento de dever instrumental, já falado, citado anteriormente. O parecer foi analisado pela assessoria processual tributária e sugere o conhecimento do recurso ordinário, reexame necessário, nega provimento a ambos para que seja mantida a decisão singular de parcial procedência lavrado em primeira instância. Esse é o relato, senhor presidente, senhores conselheiros. A presidência agradece ao doutor Alexandre, e na forma regimental agora nós vamos ouvir a manifestação do senhor procurador do Estado, doutor André Carreiro. Obrigado, senhor presidente, senhora secretária, senhoras e senhores conselheiros da terceira Câmara, senhor advogado presente, doutor Pedro, boa tarde a todos. Presidente, mais uma vez eu faço o registro aqui, peço desculpa pelos problemas técnicos, estou tendo que fazer essa participação na sessão em manifestação através do celular, problema aqui de queda de energia desde o início da manhã e dificultou um pouco a participação e a análise, mas os relatos foram muito claros. Eu gostaria só de questionar, antes de começar a nos manifestarmos sobre os 3 processos, se já não seria interessante já ser exposto logo pelo doutor Ricardo a questão de ordem que ele já anunciou que iria suscitar, que aí a gente já pode se manifestar sobre essa questão também, bem como o advogado do contribuinte. Doutor Ricardo, a gente poderia fazer uma, digamos assim, uma antecipação desse ponto, porque ele é uma preliminar, que aí a gente já anteciparia esse caso. Bora lá, presidente. Vamos lá. Presidente, nos autos, na impugnação, vou bater de um por um os pontos que foram levantados pelo contribuinte. Só nas questões das preliminares. Ele pediu a necessidade de julgamento em conjunto com auto-infração, isso aí foi abordado. Ele pediu a decadência do crédito tributário pelo vício formal de erro de fato e erro de direito, abordado. Porque ele segue, presidente, com a ausência da motivação, ele segue
com pedido preliminar da ofensa à legislação administrativa tributária e aos princípios da legalidade do contraditório e da ampla defesa. Ele pede também nulidade pela inexigibilidade do imposto em supostas aquisições de mercadorias oriundas de operação de incorporação. Cada ponto desse foi pedido pelo contribuinte, em preliminar. A nulidade pela desconsideração das declarações e provas oferecidas pelo contribuinte antes da lavratura do auto de infração, classificação fiscal das mercadorias, inexistência de divergência em estoque. E o ponto 4 ele passa para o mérito. Então, eu vi que a doutora Tereza disse que a julgadora abordou os pontos. E eu não vi esses pontos que eu acabei de relatar no julgamento de primeiro grau, presidente. Salvo melhor juízo. Ok, doutor Ricardo. Com a palavra, doutor André. Bem, presidente, diante do que foi exposto, não tenho aqui como constar agora todas as 3 decisões dos 3 processos, mas também tive a impressão, da mesma forma como a conselheira Tereza, que todas as questões elas foram examinadas, ainda que de maneira mais sucinta em alguns aspectos, nas decisões, mas acredito que no decorrer das discussões, dos debates, esses pontos serão melhor esclarecidos, e vou seguir aqui por relato dos 3 processos de maneira conjunta. E como bem relatado pelo doutor Ricardo, doutora Tereza e doutor Alexandre, são 3 processos da mesma empresa, a ArcelorMittal, né, que sobem para análise da terceira Câmara de Julgamento mediante recurso ordinário e reexame necessário, pois as 3 decisões foram de parcial procedência do auto de infração. O primeiro auto relatado, que é o do doutor Ricardo, é uma omissão de entrada, referente ao exercício 2006, né, tendo sido aplicada a penalidade do artigo 123.3A, né, nos valores já expressados pelo relator, né, houve uma redução do lançamento proposto no auto de infração pela decisão de primeira instância, com base no laudo pericial elaborado. O segundo auto da doutora Tereza é uma omissão de saída, referente ao exercício 2005, né, nesse caso específico foi lançado o imposto do ICMS, além da multa pelo descumprimento da obrigação acessória, né, e no terceiro processo, o doutor Alexandre, é também muito semelhante ao primeiro processo, é só o lançamento da multa por descumprimento da obrigação acessória, omissão de entradas referente ao exercício de 2005. E todas essas autuações, elas foram baseadas em levantamentos quantitativos de estoque do contribuinte. Verificou-se nos casos que alguns produtos comercializados em diferentes unidades medidas, foi feita a conversão dessas unidades medidas segundo o autuante, de acordo com a tabela de produtos informada pelo contribuinte, né, e ele informa que teria sido feito junções para que fosse procedido o levantamento quantitativo de estoque. Ressalto ainda que esses autos de infração, eles são autos de infração decorrente do crédito tributário, decorrente de fatos que havia sido objeto de autos de infrações anteriores, que foram anulados pelo CONAT por vício formal, conforme as instruções normativas número 6, 2005, 28, 2000, artigo 53, parágrafo 2º, inciso 2 do decreto 25, 468, 99, bem como artigo 819, parágrafo 4º do regulamento do CMS, 2 do CTN, no que toca ao prazo para o lançamento. O método de fiscalização adotado pelo agente fiscal nesses 3 autos, ele está amparado no artigo 92 da Lei 12.670, e também foram indicados dispositivos que impõem a emissão de notas fiscais, tanto nas operações de entrada e de saída, mas tem algumas peculiaridades nesse processo que a gente vai tentar abordar aqui mais adiante. E no recurso, o contribuinte, ele traz, não numa sequência lógica assim, de nulidades, decadência, depois mérito, ele veio numa sequência, vou tentar seguir a mesma sequência que ele traz os argumentos no seu recurso. Inicialmente, ele traz o argumento de nulidade do auto de infração por ausência dos anexos, que são informados nas informações complementares, o que teria cerceado seu direito de defesa. No entanto, com devida vênia, entendemos que não há como ser acolhida essa preliminar de nulidade. O auto foi devidamente instruído com os documentos nele mencionados, conforme, inclusive, se verifica do aviso de recebimento, que consta em todos os processos administrativos, consta o aviso de recebimento com
confirmando que o contribuinte recebeu um CD com os referidos documentos. Ademais, a gente verifica que todas as informações que serviram de base para a realização do levantamento quantitativo de estoque foram informações prestadas pelo próprio contribuinte, através de seus documentos fiscais escriturados, bem como informados ao fisco através de arquivos eletrônicos. Assim, entendemos que o contribuinte teve plenas condições de compreender todas as informações e os fatos que lhe eram imputados, exercendo, assim, o pleno direito de ampla defesa e contraditório, não havendo qualquer prejuízo. O outro argumento de nulidade que ele traz seria nulo, pois teria ocorrido uma sucessão de estabelecimentos empresariais que teriam sido desconsiderados na autuação e que tal situação, tal circunstância, ela impacta no levantamento de estoque, né, defendendo que a incorporação não sujeita ao ICMS, não é sujeita ao ICMS. No entanto, no primeiro processo e no terceiro, a gente tem apenas lançamento de multa por descumprimento de obrigação acessória. Esse fato é relevante, não foram lançados imposto em relação ao primeiro e o terceiro auto. No segundo, há um lançamento de auto, mas nas informações suplementares há relatos do autuante que ele considerou essas junções e situações que decorreriam dessa incorporação de estabelecimentos, né? Também o lançamento ele foi confirmado com muita ênfase no que foi apurado em perícia, né, produzida no processo anterior, que adiante que é válido esse aproveitamento dessas provas, existe previsão normativa na legislação estadual que autoriza esse aproveitamento, não impedindo, obviamente, que sejam produzidas novas provas ou suscitados novos argumentos que devem ser examinados pelo órgão julgador. E lá é muito enfatizado que esse entendimento pela infração à legislação tributária, ela é corroborada, inclusive, por um parecer emitido pelo fisco, que é um parecer de número 199/2011, no qual dispôs pela necessidade da empresa incorporada emitir para a empresa incorporadora, por ocasião do seu encerramento e consequente incorporação, uma nota fiscal para transferência dos bens do ativo imobilizado, outra para matéria-primas e produtos intermediários e, por fim, outra para produtos finais, porventura existentes em seu estoque. Esse é o caso aqui desse processo. Toda essa documentação, ela sem... Só um minutinho. Sem incidência do imposto, né? Aqui não está discutindo, né, tanto no primeiro auto quanto no segundo, incidência de imposto. Isso, inclusive, é um parecer do fisco nesse sentido. Então, qualquer discussão que envolva o questionamento de imposto em relação pelo menos ao primeiro auto e ao terceiro, entendemos que não são pertinentes para acarretar muito menos qualquer nulidade para o auto de infração. O outro argumento que o contribuinte traz nos 3 autos de infração seria a ocorrência da decadência do lançamento, por entender que não seria aplicável o prazo e o termo inicial previsto no artigo 173, inciso 2 do CTN, né, que defende que a anulação do auto anterior teria ocorrido por vício material, que seria o caso de um vício de competência. No entanto, é expresso, inclusive, na decisão dos processos anteriores e na legislação, a anulação do auto de infração, dos autos de infração anteriores. De fato, eles se deram por vício formal, em razão da incompetência da autoridade fiscal que designou a ação fiscal, né, ou seja, é uma mera formalidade nos procedimentos preparatórios da ação fiscal, não se confundindo, por outro lado, com incompetência da autoridade fiscal para o lançamento. A autoridade fiscal, por disposição legal, foi um auditor fiscal do Estado, ele tem incompetência para lavrar, mas o procedimento é anterior. O vício formal que foi apurado é anterior, foi no decorrer da designação da própria ação fiscal, e não na incompetência da autoridade que lavrou o auto. No caso, portanto, com a devida vênia, entendemos que não há qualquer dúvida acerca da aplicação da contagem do prazo decadencial na forma do artigo 173, inciso 2 do CTN. O contribuinte, ele também, já adentrando um pouco no mérito, ele alega que não ocorreu a infração, né, que a fiscalização teria confundido códigos que pertenciam às mercadorias que estavam no estoque da empresa sucedida, né, que seria a Companhia Siderúrgica Belgo-Mineira, e que foram incorporadas ao patrimônio da sucessora.
mas conforme a gente verifica da decisão de primeira instância, ela se fundamentou na perícia realizada no processo administrativo tributário dos autos de infração anteriores, e no qual se constatou com muita clareza que não houve a emissão dos documentos fiscais exigidos nessa incorporação desse estoque do estabelecimento anterior. Não foi uma transferência entre dois estabelecimentos, que é uma questão que o contribuinte traz, mas sim a aquisição de uma outra empresa, um estabelecimento de outra empresa, e essa mercadoria que então integrava o estoque dessa empresa foi incorporado, e existe todo um procedimento e uma formalização exigida na legislação para que isso ocorra de maneira regular. E isso ficou claro, essa situação ficou clara no laudo pericial, e, portanto, não entendemos que proceda a argumentação do contribuinte, né, no sentido de não estar obrigado a escriturar ou mesmo a emitir documento fiscal em referente a essas mercadorias que ela agregou ao seu estoque e que posteriormente foram objetos de operações de circulação de mercadoria. Por outro lado, isso também consta no laudo pericial, a utilização de código interno e a sua reclassificação interna para fins gerenciais sem mudança de natureza do produto não influenciariam o levantamento quantitativo de estoque desde que informados ao fisco, para que não seja considerado com códigos distintos. E aí, tendo sido realizadas as devidas junções, segundo argumentou o autuante, né, não haveria qualquer prejuízo com esse procedimento para o contribuinte. Portanto, ao contrário do que alega o contribuinte em relação principalmente ao primeiro auto e ao terceiro, são operações que não incidem ICMS, tanto é que não foi lançado imposto, tendo sido lançado somente a multa pelo descumprimento da obrigação acessória, né? Esse controle desses estoques na empresa incorporada, ele deve ser feito através da emissão de nota fiscal, conforme é o entendimento da administração tributária estadual. Outro argumento que o contribuinte traz impossibilidade, ele traz um outro argumento de nulidade, que eu vou aqui antecipar, que apesar de no recurso constar mais adiante, que seria nulidade do auto de infração por falta de indicação do enquadramento legal específico da infração. No entanto, a gente verifica tanto no auto de infração quanto as informações complementares que foram indicados corretamente como fatos infracionais a omissão de entrada em relação ao primeiro e terceiro auto e a omissão de saída no segundo, isso decorrente de aquisição ou venda de mercadoria sem documentos fiscais. Ainda tendo sido também indicado corretamente os dispositivos legais infringidos em cada um dos autos de infração. O contribuinte autuado, ele se defende dos fatos que lhe são imputados e não das combinações legais. Portanto, não há qualquer prejuízo que acarrete a nulidade da autuação. Inclusive, isso está expresso no disposto no artigo 84, parágrafo 6º e 7º da Lei 15.614 de 2014, que é a Lei do CONAT, ao dispor que as incorreções ou omissões de auto de infração e a inobservância de exigências meramente formais que não constituem prejuízo à defesa não acarretam a nulidade do ato administrativo, desde que haja elementos suficientes e possíveis à determinação do sujeito passivo, à natureza da infração e ao montante do crédito tributário. E dispõe do parágrafo 7º que, estando o processo administrativo tributário em fase de julgamento, a ausência ou erro na indicação dos dispositivos legais e regulamentares infringidos e dos que cominem respectiva penalidade constante do auto de infração serão corrigidos pela autoridade julgadora de ofício ou em razão de defesa do recurso, não ensejando a declaração de nulidade do lançamento, quanto a infração estiver devidamente determinada. No caso, está devidamente determinada, são omissões de entradas e saídas verificadas com base no levantamento quantitativo de estoque. No caso, não houve sequer erro na indicação nem da penalidade, nem dos dispositivos legais infringidos, e ainda que houvesse, como visto, a própria legislação prevê a possibilidade de correção, né, até porque foi plenamente possível o exercício do direito de defesa do contribuinte. Traz em relação às penalidades argumentos de que não seria devidas as multas por ausência de prejuízo ao fisco. No caso, as obrigações acessórias elas são autônomas em relação às obrigações principais, conforme o artigo 113, convertendo-se, por outro lado, em obrigação principal no que toca à penalidade pecuniária decorrente da sua inobservância, e é o que ocorre em todos os autos de infração. Todas as multas aplicadas elas foram por descumprimento de obrigação acessória. Apenas no caso do segundo auto há ainda o lançamento do imposto, porque no caso
na omissão de saída, a operação seria tributada, né? Mas, por outro lado, a ausência de prejuízo ela não justifica também afastar os lançamentos, uma vez que o artigo 136 dispõe que a responsabilidade por infrações independe da intenção do agente ou das consequências do seu ato. No mesmo sentido também é o argumento do caráter confiscatório da multa, né, por desproporcionalidade. No entanto, todos os autos, a multa foi aplicada de acordo com os dispositivos legais previstos, indicados, né, não sendo possível ao esse órgão administrativo exercer controle de legalidade ou de constitucionalidade, desculpe, da lei estadual. Então, está expresso no parágrafo 2º do artigo 48, não podendo ser examinado por esse colegiado. E voltando aqui para o mérito, o contribuinte ele traz a argumentação no sentido, só um minutinho, senhor presidente, senhores conselheiros, que seria impossível proceder à arbitragem, o arbitramento do crédito tributário, né, uma vez que não foi comprovada a inexistência de documentos fiscais, né, que seriam simples alterações de código contábil dos produtos de acordo com os controles internos da empresa. E, no caso específico, a gente verifica que o autuante, ele disse que fez as devidas junções, né, considerando a natureza das mercadorias. Por outro lado, a perícia realizada também, ela afirma que foram feitos os devidos ajustes no levantamento quantitativo de estoque, que foram solicitados na ocasião pela empresa, né, também fazendo outras junções dos códigos, e tal fato, inclusive, impactou positivamente para o contribuinte, uma vez que nos 3 autos de infração foi reduzido o montante do crédito tributário, né? E a empresa, no entanto, ela insiste que ainda existem equívocos que distorcem o levantamento fiscal, teriam sido desconsideradas as informações prestadas pelo contribuinte, bem como teria sido apontado, ele se alega no seu recurso, a existência de erros de somatório e equívocos contábeis na quantificação do estoque. Então, ele alega que não foi desconsiderado especificamente o desdobramento de códigos, que a princípio a empresa trabalhava com 21 códigos, que foram desdobrados em 131 códigos, mas todos eles referentes às mesmas mercadorias, em razão, e ele justifica esse desdobramento por circunstâncias, necessidades comerciais dos clientes, tendo em vista a maneira como ela opera, né? Relata, faz uma descrição que ela vende a mercadoria e, paralelamente, é feita a contratação de uma prestação de serviço para deixar essa mercadoria que ela trabalha da maneira que o cliente deseja. Então, são peculiaridades que ela insiste no recurso, traz a impugnação, insiste no recurso, mas que em nenhum momento ocorre a alteração da classificação fiscal dessas mercadorias, né? E ele entende que, se for considerada classificação fiscal, não haverá as diferenças apontadas que caracterizam omissão de entrada ou omissão de saída. E aí, nessa linha, ele traz alguns exemplos no seu recurso de operações seriam desconsideradas pelo julgador e as quais demonstrariam a inexistência de omissão, né? Entendemos que, enquanto esse argumento, assim, aqui no caso não houve um arbitramento de crédito tributário. Na realidade, todo crédito tributário ele se baseou num levantamento econômico-financeiro com base na movimentação das mercadorias do estoque do contribuinte e, portanto, isso não invalida o crédito tributário. Por outro lado, é conhecimento de todos que o levantamento quantitativo de estoque ele deve considerar, de fato, a movimentação das mercadorias efetivamente integrantes do estoque e, inclusive, buscando trazer a identificação correta, tanto nas operações de entrada, para que se evitem essas distorções. E, portanto, todas essas operações que movimentam o estoque devem ser consideradas, bem como devem ser feitas as conciliações entre códigos e mercadorias para que não se tenha distorções no resultado desse levantamento. Isso é uma realidade. O método em si ele é válido, ele é utilizado, a eficácia dele é reconhecida por todas as administrações tributárias do país e pelo Poder Judiciário. No entanto, isso não quer dizer que ele não possa ser objeto de ajustes pontuais, considerando
à realidade da operação da empresa e algumas situações específicas, como se daria, por exemplo, no presente caso, né, onde se tem uma circunstância que não é muito usual, onde um estabelecimento de uma empresa, ela foi incorporado por outra empresa, no caso a Autuada, e com essa incorporação veio o estoque e tem que ser efetivamente verificado essas informações que o contribuinte traz. Né? Então, com base nessa situação que o contribuinte traz e vem insistindo nesse aspecto desde a sua impugnação, e também tendo aqui como princípio informador do processo administrativo tributário o princípio da verdade material, a Procuradoria ela entende que são pertinentes as razões apresentadas pelo contribuinte e ele, por outro lado, ele preenche os requisitos exigidos pelo artigo 93 da Lei 15.614, né, a razão pela qual entendemos que deve ser convertido o julgamento em perícia, para que sejam apurados esses argumentos específicos do contribuinte, inclusive no que toca à incorporação dos estoques e à necessidade de ser feito o levantamento pela classificação fiscal e não pelos códigos internos individualizados que foram atribuídos aos produtos, mas, em suma, e o que tem que ser verificado principalmente é que esse levantamento ele tem que ser ter por base todas as operações que movimentam o estoque, excluindo, por outro lado, qualquer outra operação que não caracterize a movimentação de estoque para, uma vez realizados esses ajustes, possam se verificar se o resultado ainda caracterizará ou não omissão de entrada ou omissão de saída nos exercícios 2005 e 2016. Tem um outro argumento que ele traz, que eu não abordei, mas é referente ao mérito, em relação a se tratar de transferência de mercadorias entre estabelecimentos do contribuinte, faz remissão, inclusive, à súmula 166 do STJ, né, que trata dessa questão, que trataria dessa questão, mas entendemos que o argumento de direito ele não é pertinente a esta situação, né? No caso, não foi uma transferência entre dois estabelecimentos do contribuinte, uma movimentação física, mas sim a maneira como o contribuinte incorporou o estoque que pertencia à empresa incorporada. Então, entendo que essa discussão sequer cabe nesse processo. Então, senhor presidente, senhores conselheiros, eu acho que tentei abordar aqui todos os pontos que consegui identificar nos recursos, né? Quanto ao método de fiscalização, reitero que o mesmo é válido, o que não quer dizer que ele não possa ser objeto de ajustes, né? Bem como a penalidade aplicada também, ela foi adequada, tendo em vista as obrigações tributárias acessórias descumpridas, razão pela qual a Procuradoria entende que o processo deve ser convertido em perícia. Caso não seja acolhido a proposição da Procuradoria, que corrobora o pedido do recorrente no mérito, superada a perícia, deve prevalecer a prova existente no processo, razão pela qual, caso, repito, superada a perícia, seja conhecido o recurso ordinário e o exame necessário, mas para negar desprovimento, confirmando a decisão de primeira instância de parcial procedência dos autos de infração. Senhor presidente, são essas considerações da Procuradoria e, eventualmente, nas discussões, se for necessário algum esclarecimento de fato específico, nos colocamos à disposição. Obrigado. A presidência agradece ao doutor André e passa a palavra ao doutor Pedro Anselmo para fazer a sustentação oral dos 3 processos. Obrigado, presidente. Cumprimento todos os conselheiros deste CONAT, cumprimento o colega procurador do Estado, os eventuários presentes, também dizer que é sempre uma satisfação estar na presença dos senhores do CONAT. Hoje, uma tristeza não poder estar em Fortaleza, em razão da pandemia, mas em breve poderemos nos encontrar. Presidente, a discussão está extremamente bem delimitada, tanto pelos relatos feitos pelos relatores, também pelas colocações do doutor André, em parte nas quais, obviamente, a empresa discorda, mas com relação aos fatos, são muito bem destacados. 3 pontos, na verdade, que me trazem à tribuna, essa tribuna virtual hoje aqui, eu prometo tentarei ser o mais breve possível, até pela extensão do julgamento, que já está, mas são 3 pontos que eu quero colocar aqui em debate, e o primeiro deles, obviamente, não poderia ser diferente, é a questão da decadência. Esses 3 autos de infração, de fato, são reautuações de autuações lá antigas, fatos de 2005, 2006, muito bem. De fato, houve o problema de competência para
digamos assim, a autorização que foi dada para que fiscalizasse e autuasse o contribuinte foi dada por uma pessoa que não tinha competência para tanto. Este é o motivo da nulidade dos autos originários. Muito bem. Feita essa nulidade, reconhecida pela Câmara Especial do CONAT, a fiscalização autua novamente o contribuinte com base nos exatos fundamentos, com base nos exatos fatos. Na visão da empresa, e isso, de fato, é uma discussão polêmica e que gera opiniões em contrário, inclusive existe a opinião da Procuradoria, existe a opinião da decisão, as decisões recorridas, de que isso seria um vício formal que permitiria a reautuação com base no artigo 173, segundo o CTN. Na visão da empresa, nós entendemos que isso não é um vício formal. Nós sustentamos que é um vício de competência e está atrelado a um erro de direito. E por que o vício de competência não poderia ser tratado como um vício formal, senhores? Porque aqui, o que acontece? Os autos anteriores, eles foram anulados não por um descumprimento de forma, mas eles foram anulados porque eles foram originados de uma situação em que eles não poderiam ter sido lavrados. Vejam, senhores, que eles só foram lavrados pelo fato de que uma pessoa, uma autoridade não competente para tanto, designou ao fiscal responsável autorização para proceder com aquela atividade de fiscalização e autuação. Então, aqui, nós não estamos debatendo um vício específico no auto de infração passível de correção. Tanto isso é verdade e tanto isso é um erro de direito que ocasionou a anulação dos autos. Eles não poderiam ter sido sequer corrigidos e ali sim seguido para ou confirmação ou anulação com base na discussão de mérito. Então, esse é o ponto inicial que eu queria trazer aqui, de que, na visão da empresa, o vício de competência ele não pode ser tratado como um vício de forma. E, por essa razão, não seria possível a fiscalização lavrar novos autos, com base na situação, com base no fundamento de que a decadência o prazo decadencial teria se iniciado novamente. Então, esse é o ponto inicial que eu coloco em debate com os senhores aqui hoje. Passando diretamente ao mérito, tentando ser o máximo objetivo possível, de fato, esses 3 autos de infração, eles envolvem, 2 deles envolvem omissão de entradas e um deles, omissão de saídas. Haveria um 4º auto, na verdade, existe um 4º auto de infração, mas que já foi julgado por esse CONAT, já foi encerrado esse processo, não está mais aqui na Secretaria de Fazenda. Então, por isso, temos a omissão de entrada de 2005, a omissão de saída de 2005 e a omissão de entrada de mercadorias de 2006. Esse 4º auto que eu mencionei aqui seria a omissão de saída de 2006, já encerrado. E, senhores, o ponto principal, já que no segundo ponto que eu mencionei, que era minha intenção debater com os senhores, é o seguinte fato. É verdade, como bem relatado, houve a incorporação do estabelecimento. Esse estabelecimento da ArcelorMittal, ele fica em Maracanaú. E ele foi incorporado em razão da incorporação da empresa anteriormente proprietária, e isso, de fato, gerou as reclassificações que ocorreram. Reclassificações internas, que, de fato, se dão por razões, posso dizer, particulares. Interesse da empresa é classificar de determinada forma uma mercadoria, sem alterar a natureza dela. Ela, por exemplo, como a gente menciona nos recursos, você pode classificar, por exemplo, a ArcelorMittal é uma siderurgia, né? Então, estamos falando aqui de vergalhão de aço, materiais de aço. Então, você pode classificar, por exemplo, um vergalhão isolado, ou você pode classificar 10 vergalhões em conjunto, como se fosse um feixe de vergalhões. Então, você faz a venda de um feixe de 10, ou você faz a venda de um vergalhão isolado. Isso acontece. Então, quando você incorpora esse estoque, você, dependendo da forma como você trabalha, você pode adaptá-lo às suas necessidades. Foi o que ocorreu e que, de fato, gerou toda essa discussão. Mas também, senhores, e aí até fazendo aqui um esclarecimento, sem querer trazer novos argumentos também, claro, colocamos as informações nos memoriais que apresentamos aos senhores, de que a ArcelorMittal, ela vem desenvolvendo, ela já teve problemas semelhantes a esses em diversos estados do Brasil, quando essas incorporações ocorreram. E isso fez com que a empresa, na sua área de patrimônio, sua área fiscal, desenvolvesse trabalhos com profissionais específicos para entender por que causava tanta discussão, tanta divergência isso. E, de fato, foi se apurando situações
em que o mercado, como a siderurgia digamos assim, o dia a dia da siderurgia é muito dinâmico dentro de uma usina siderúrgica, você tem ali vergalhões de 10 milímetros, 8 milímetros, então você faz vendas de vários deles e em diversas situações ocorre, por exemplo, o cliente comprou ali um caminhão com certa quantidade de vergalhões, digamos, de 10 milímetros, com o diâmetro de 10 milímetros, e por erro na operação, o pessoal carrega o caminhão, por exemplo, com vergalhões de 8 milímetros. Aqui eu estou dando um exemplo prático para os senhores entenderem qual a dificuldade que acontece no trabalho do dia a dia da empresa, tá? Por exemplo, então, a empresa tem lá no seu registro de estoque vergalhões de 10 milímetros, ela faz a venda desses vergalhões e depois ela verifica que, na verdade, ao executar a venda, saíram vergalhões de 8 milímetros. Então, ao identificar todas essas situações, de diversos tipos, ela procede com ajustes de inventário. Os ajustes de inventário se destinam nada mesmo para corrigir essas situações de registros internos. Tá? Então, só para fazer esse esclarecimento, que, de fato, como esses processos são bem antigos, né, que a gente está tratando de fase de 2005, 2006, a empresa, nesses anos para cá, vem fazendo esse estudo, e isso, inclusive, a gente entende que é um dos principais motivos para que seja permitida a elaboração de uma nova prova pericial nesse processo, até porque as perícias feitas nos autos que foram anulados, que inclusive é a perícia que fundamenta a decisão recorrida, nesses 3 casos, para reduzir os autos, de fato, ela se restringiu à questão das reclassificações como ponto único, mas, de fato, a empresa tem diversos elementos que acontecem na sua prática, e isso a gente entende que o trabalho pericial vai poder demonstrar e ficar claro, até para que, assim, se não for possível excluir todas as autuações, para que seja possível, ao menos, reduzi-las e adequá-las ali ao que de fato ocorreu, que de fato ocorre. Eu também cito aqui outro exemplo de situação que ocorre dentro de uma usina siderúrgica, quebras e perdas de materiais, e isso também é resolvido por ajuste de inventário, enfim, são dificuldades que a empresa tem no seu dia a dia. Tá? Esses argumentos, de fato, não estão delimitados precisamente nos recursos, a gente não está ignorando isso, a gente precisa intencionalmente falar isso aqui com os senhores, de que, de fato, essas dificuldades, seguramente, nós afirmamos que elas ocasionaram essas autuações também, enfim. E, para não alongar mais também, o último ponto que eu queria abordar é a questão da ausência de obrigação legal na emissão de documentação fiscal de entrada, que originou os 2 autos ali que a gente está tratando sobre omissão de entradas. De fato, a operação de incorporação ocorreu em 2005, temos uma auto de infração de omissão de entradas do ano de 2005 e o outro de 2006. Então, especificamente, os recursos, de fato, são semelhantes, mas eu faço aqui o esclarecimento que a gente tem que tratar essa situação, de fato, para a auto de infração de 2005, especificamente, porque ali você tem a incorporação do estoque. Perfeito. A empresa é autuada sob a fundamentação de que ela não emitiu documentação fiscal do estoque que foi incorporado. Ok. Muito bem. O que diz o auto de infração? A Procuradoria sustenta que o auto de infração está bem delimitado com a indicação da obrigação supostamente infringida. Na nossa visão, não está, porque ali foi colocada uma obrigação genérica. Não emitir documentação fiscal quando estiver obrigado, aplica-se a multa que aplicou-se no caso. Então, na nossa visão, senhores, não haveria que se falar em obrigação de emitir essa documentação fiscal na operação de entrada em decorrente da incorporação, exatamente pelo fato de não existir obrigação legal nesse sentido. E aí eu trago aqui o esclarecimento, a questão do parecer CEFAS 199/2011, de fato, esse parecer não consta nos autos de infração, mas ele consta da decisão de primeira instância, as decisões recorridas, no sentido que foi colocado lá para sustentar que o entendimento da Secretaria de Fazenda era este, de que em operações de incorporação a mercadoria, o contribuinte é obrigado a emitir a sua documentação fiscal. Então, inclusive, retomando aqui, que estamos tratando de fato de 2005, principalmente a questão da incorporação, também de 2006 é um argumento que se aplica.
mas esse parecer que foi indicado pela decisão de origem como fundamento para esclarecer que seria o entendimento da Secretaria de Fazenda, ele é de 2011. Então, assim, na nossa visão, além de não haver obrigação legal de emissão de documentação fiscal, incorporação de estoque, esse ponto da decisão recorrida nos preocupa pelo fato de que está sendo trazido ali um fundamento diferente do que está no auto de infração e que, na nossa visão, também não se aplica aos fatos, tendo em vista a diferença de anos, digamos assim. E só para complementar, presidente, a questão de ordem tratada pelo doutor Ricardo, de fato, não há nas decisões a delimitação individualizada de cada uma das nulidades citadas pela empresa, não há isso, as decisões, como todas as decisões são iguais, elas não tratam de forma individualizada, né? Preliminar 1, decisão tal, de fato não é feito dessa forma, foi feita uma decisão como se fosse em conjunto mesmo, refutando todas as argumentações e fazendo a redução dos autos com base na perícia dos autos de infração que foram anulados. Tá? Então, por isso, trazemos também, novamente, essas preliminares de nulidade de forma isolada, a fim de que todas sejam examinadas. Eu vou parar por aqui, presidente, até para não alongar mais. Acho que a discussão fática está extremamente bem delimitada por todos que falaram, que me antecederam. Eu vou me colocar à disposição e também agradeço novamente pela oportunidade de estar participando com os senhores, ainda que à distância. Ok? A presidência agradece, doutor Anselmo. Realmente é um processo, assim, que já vem há muito tempo, né? Fatos geradores de 2005, 2006, são 15 anos, tá certo? Então, eu peço aos conselheiros que tenham um certo zelo em relação à análise das matérias, porque tem aí pedido de retorno para novo julgamento singular, tem pedido de perícia, tá certo? Tudo isso aí, existe também um esforço da parte do contribuinte, porque juntar a documentação de uma época que tudo era manual, para poder compor, tá certo? Então, na hora de constituir os quesitos, eu estou falando isso para antecipar, para a gente efetivar um raciocínio que seja, assim, bem objetivo e que possibilite ao contribuinte prestar as informações necessárias. Doutor Alexandre está com a mão levantada? Senhor presidente, era justamente isso que eu queria informar para os conselheiros, vai ficar mais fácil. Primeiro, o contribuinte, nós poderíamos analisar a decadência, na sequência, incluindo a decadência, as nulidades, incluindo a decadência, em seguida, a classificação que ele fala, e, por último, a ausência de obrigação legal. Eu até inverteria, porque a ausência de obrigação legal deixaria a classificação por último, porque se nós entendermos que a classificação deveria ser analisada e vai para a perícia. Se nós não entendermos, aí passaria. Então, seria essa sequência, senhor presidente. As nulidades, incluindo a decadência, a classificação, a ausência de obrigação legal e, por último, a classificação, porque se nós entendermos que a classificação, como eu estou dizendo, ela vai para a perícia, aí pronto, nós eliminaríamos. Ok, doutor Alexandre. A doutora Tereza, na ordem, depois doutor Lúcio. Pronto, obrigada, senhor presidente. A questão da anulação do julgamento de primeira instância, né, com relação à falta de abordagem das nulidades que o doutor Ricardo ressaltou. Bem, no meu processo, eu vou começar por ele, né, por essa nulidade. O meu processo, a julgadora, ela rebateu todos os pontos. Aqui na primeira página, que é a 275, que ela começa a fundamentação, e 276, ela rebate a questão da decadência. Eu acho o único equívoco aqui da julgadora foi que, quando ela terminou de rebater a decadência, ela disse, afaste a decadência, por esta razão, afaste a alegação de decadência. Aí ela passa assim, portanto, passo a análise do mérito. Só que eu acho que ela aproveitou de outro processo, mas é que ela continua nas nulidades. Aí ela afasta que o agente atuante relata em informações complementares que, após consolidados os quantitativos do relato, aí ela vem rebatendo de um por um.
ela realmente não separa, mas ela rebate todos e muito bem fundamentada. Por sua vez, a impugnante afirma que, em defesa, a falta de indicação de enquadramento legal específico, sem indicação do dispositivo legal infringido, aí ela vai. Todavia, verifica-se que, no auto de infração, quanto às informações, importante salientar, ela vai aqui, a impugnante em defesa alega que a fiscalização menciona a existência de diversos anexos do auto de infração, no entanto, jamais foram disponibilizados, ferindo, aí ela diz, em sua defesa, a impugnante afirma que o agente fiscal desconsiderou a sucessão de estabelecimento comercial e depois incorporação. Aí ela afirma ainda que os agentes, aí ela analisa aqui, falando sobre a incorporação, importa ressaltar que o fisco cearense, no caso, sobre análise, consta nos autos, as folhas 15, do aviso de recebimento, dizendo que o contribuinte havia recebido o CD, né, as folhas 15 dos autos, e recebeu o CD e documentos relacionados às informações complementares. Importante ressaltar que o fisco cearense fundamenta a exigência do imposto estadual nas transferências de bens de mercadorias entre estabelecimento do mês titular, comparo no artigo 3º, 1 da Lei 2.670, ela vem aqui para as incorporações, ela fala do parecer 199, né, que dispõe sobre a necessidade de empresa incorporadora emitir para a incorporada, emitir para a incorporadora. Esses documentos devem ser registrados no livro registro de entradas da incorporadora no mês em que for realizado a incorporação, né, e que ela diz aqui que a empresa não registrou, né? Pelo menos não mostrou que foi registrado nos livros dela. Por ocasião do julgamento, aí ela passa aqui para a perícia, ela, no meu processo, ela rebate todos os pontos, senhor presidente, porque fica chato eu ler aqui, né, a decisão. Mas são 9 páginas, aí fica chato eu estar aqui repetindo. Obrigada, senhor presidente. Doutor Alexandre, tem o doutor Lúcio aí, depois eu passo a palavra para o senhor. Presidente, boa tarde, presidente. Boa tarde, doutor André, doutor Pedro Anselmo, prazer, né, recebê-lo aqui no Comac. Presidente, eu vou fazer aqui uma sequência, já colocando aqui a questão da decadência e a questão da nulidade levantada pelo doutor Ricardo, a questão de ordem levantada pelo doutor Ricardo. Essa questão da decadência, da aplicação do 173.2, né, aquela questão do vício formal, é uma questão que o contencioso já vem se debatendo nela faz tempo, né, e aqui informar aqui o doutor Anselmo que as decisões que tem aqui no contencioso, na sua maioria, é no sentido de sim considerar como vício, um vício formal, e vou explicar por quê, doutor. A gente sabe que essa questão foi trazida, né, algumas peças, né, de alguns advogados, trazia a questão da lei da ação popular, que fala da questão do vício de competência, né? Mas o argumento que prevalece aqui é o seguinte: nós estamos tratando de matéria de direito tributário, né? E o artigo 142, quando vai fazer aquela classificação do lançamento, fala na questão, né, fato gerador, matéria tributável, né? E ali a gente encontra ali naquele 142 tudo que é a questão que possa tratar de vício material, né? E não tratar a questão da competência, ficaria forma. E nós entendemos sim que é uma forma, né? A gente vê a questão do ato administrativo, já pegando aquela classificação dos elementos do ato administrativo, a competência, né, a forma. Então, a gente entende sim que é um vício formal, tudo que está relacionado, que não seja relacionado ao mérito da questão, né, a base de cálculo, a alíquota, né, a questão material em si, né, fica fora, é uma questão de forma. Então, com todo respeito ao ponto trazido pelo doutor Anselmo, mas o meu entendimento, sim, é seguir, né, o que essa casa vem decidindo, que se trata, sim, de um vício formal, e, portanto, o auto de infração estava 5 anos, a partir da decisão definitiva, ele tinha 5 anos para fazer, e foi feito, sim, dentro do prazo, né, do prazo legal. O outro ponto trazido aí, já entrando na questão trazido pelo doutor Ricardo, esse processo realmente é um processo, como o presidente diz, é um processo muito interessante, é um processo muito complexo, que envolve várias questões, vários conceitos. Um ponto que talvez a gente, quando vai fazer a análise da decisão do julgamento singular, a gente pode até estar observando que alguma coisa a julgadora pode ter deixado de analisar. Mas só que o fundamento dela, a questão, tudinho, ela vai na questão do laudo pericial. E quando você vai para o laudo, né, a decisão dela é ancorada no laudo pericial. Quando você vai para o laudo pericial, aí você encontra um laudo bem circunstanciado, em que todos os pontos, aqui o doutor Anselmo pode até me corrigir, sim, né, à vontade, os pontos trazidos pela parte, naquele processo que foi
originário, eles foram tratados, ao meu ver, dentro do laudo pericial. O laudo, quando foi feito, a gente vai fazer, acredito que a discussão, na primeira vez que foi discutido esse processo, né, uma discussão muito assim, ampla da Câmara, lá dos conselheiros daquela época, porque ele vai ponto por ponto, ele vai fazendo, o pedido é quase uma página inteira, o pedido do conselheiro, e ele vai colocando ponto por ponto, trazido pela parte, não sei se foi o doutor Anselmo que fez a defesa, mas que foi colocado todos os pontos abordados naquele momento. E aqui, entrando uma questão aqui trazida pelo doutor André, a questão da perícia, que é o seguinte, eu acho que o ponto central aqui, pelo menos nos processos de omissão de entrada, é justamente o ponto trazido pelo doutor Anselmo, a questão da ausência de obrigação da nota fiscal na questão da incorporação. Porque realmente aí, quando a empresa deixou de emitir essa nota, se fala a memória, o estoque lá que o Antônio colocou foi o estoque zero, porque ele não emitiu essa nota da incorporadora para incorporado. Aí o doutor Anselmo vem com a tese dizendo o seguinte, o julgamento foi feito com base no parecer 199, porque não existe previsão legal. Mas a gente fazendo uma análise, né, o julgador talvez não tenha colocado, mas se a gente fizer uma análise da própria lei complementar, a lei complementar no artigo 3º, né, foi citado aqui pelo doutor André e pelo doutor Anselmo, a questão da não incidência do ICMS, do que justamente na questão da incorporação. Não incide o ICMS, mas a nota fiscal, ela tem que ter, que a gente sabe que o fato gerador da obrigação acessória é diferente do fato gerador da obrigação principal. O fato de não ter imposto, mas a nota tinha que ser justamente para fazer esse controle. Então, eu fico assim um pouco quanto à questão da perícia, doutor André, porque eu acho que os pontos, né, até o assistente técnico da empresa apresentou lá, foi feito, todo o trabalho foi feito com uma pessoa da empresa auxiliando o trabalho, né, foi feita essa questão da incorporação, a questão da reclassificação. Então, eu coloco aqui, né, os pontos já trazidos aí, eu acho que a gente, essa questão da classificação, diante da empresa não ter emitido essa nota, vai ficar um pouco dificultoso você fazer, porque é a base dos dois processos da omissão, e a base foi a falta da empresa não ter emitido essas notas fiscais, que levou justamente à omissão de entrada. Então, presidente, já colocando, acho que eu coloquei os pontos, depois né, o processo, a discussão complementar, e eu senti necessidade de colocar outras questões, eu me inscrevo de novo, presidente, para analisar essas questões. Obrigado, doutor Lúcio. Agora, doutor Alexandre. Senhor presidente, o doutor Lúcio, como bem falou, expôs de uma forma brilhante em relação à decadência, não vou nem falar mais, porque eu entendo que está superado esse ponto. Com relação às demais nulidades suscitadas, como bem pontuou a conselheira Tereza, ausência de motivação, ofensa à legalidade, inexigibilidade de ICMS, desconsideração de documentos, e assim vai, que o contribuinte pontuou, todos esses argumentos foram citados, não de uma forma pontual pela julgadora singular, mas ela rebate, senhor presidente, falando da legalidade, ele cita o artigo que respalda o levantamento de estoque, né? E a infração, qual foi o artigo que foi citado da infração, e não houve falta de motivação. Ela também, todo o seu relato, ela pontua isso de uma forma bem abrangente, bem larga. Então, senhor presidente, em relação à decadência e às nulidades, eu já aqui me posiciono, senhor presidente, afastando essa argumentação. Doutor Felipe. Presidente, é apenas para fazer aqui um pequeno comentário à argumentação trazida pelo doutor Lúcio, no sentido de que, quanto à questão das nulidades que foi apresentada, ele muito bem expôs que seria entendimento aqui do contencioso, no sentido de considerar a incompetência da autoridade como um vício formal, mas quero ressaltar que uma nulidade absoluta, ela, a meu ver, é uma nulidade
material, né, ao passo que a nulidade relativa, um vício formal seria, no caso, uma nulidade relativa. E por que eu estou dizendo isso? Porque na lei do CONAT, a lei 15.614, ela no artigo 83, ela entra na questão justamente da nulidade, ela aborda a questão da nulidade absoluta. E ela inclui, no artigo, a competência, né, autoridade incompetente, como uma questão de nulidade absoluta, né? Então, eu gostaria de trazer de novo esse ponto para a mesa, para ouvir aí o doutor Lúcio, sem nesse momento ainda entrar no mérito, entrar na repercussão que isso traria ao auto, mas apenas para entender se isso não seria, de fato, uma nulidade material, e o que me parece que sim. Presidente, posso colocar, só para contextualizar, acho que o doutor André, acho que o próprio doutor Pedro colocou aí, esse processo, o processo originário, ele foi julgado nulo, né? Realmente a nulidade absoluta foi julgado nulo, porque o orientador, naquela época, foi que a ordem de serviço foi feita pelo orientador, e aquela questão que, né, foi colocado, o professor julgou vários processos nulos, a questão da repetição, se tratar do coordenador. Então, a nulidade foi realmente absoluta, o processo foi julgado nulo e foi refeito. O problema aqui trazido é a questão do conceito de vício formal para a aplicação de 173, segundo. O que é que se entende por vício formal? Acho que o ponto é da nulidade do 83, ele tem um dúvida com a nulidade do agente atuante, é uma nulidade absoluta, tanto que o processo foi julgado nulo, né? Mas a discussão aqui trazida é que a parte diz o seguinte, você não pode entender aquele vício formal que tem no 1732 como o vício de competência, e eu já disse, existe várias, né, esse ponto foi abordado, a questão que a lei da ação popular realmente diz que o vício de competência, existe essa figura, mas o que nós estamos decidindo aqui, né, acho que a Secretaria decidiu em outros processos, né, quando eu disse que o contexto decidiu, né, faço até uma ressalva, não talvez por unanimidade, a questão por maioria, mas o que nós temos defendido é o seguinte, que se tratando de direito tributário, né, esse vício é um vício, né, realmente é um formal, ele tem como se fazer de novo aquele lançamento com a autoridade competente, dessa feita autorizando, sendo competente, o agente autônomo competente, né, é tanto que saiu uma instrução dizendo que todas as peças que tem do processo originário, ele pode ser prova emprestada para o processo, né, e vai ser refeito. Né. A autoridade era incompetente, foi feito agora, vai fazer com a autoridade competente. O que nós entendemos por a questão, quando é que se trata da questão do vício material, quando é uma coisa relevante, ao 142, aquela questão de alíquota, base de cálculo, uma coisa que envolve a matéria em si que não pode ser refeita, né? Porque ali, aquele vício ali é a cor material. Então, esse é o entendimento, né? O doutor Felipe coloca muito bem, a 83 é a nulidade absoluta, mas a questão aqui não está tratando de nulidade absoluta em relativo, está tratando do que é vício, qual o entendimento de vício formal e vício material. A presidência vai começar a votação por esse item, porque já está, assim, houveram várias manifestações, e eu acho que ele antecede todos os demais, certo? E foi trazido pela parte em sessão também, ok? Só relembrando aqui, o artigo 173.2, como mencionou o doutor Lúcio, ele diz o seguinte, o direito da fazenda pública a constituir o crédito tributário extingue-se após 5 anos contados da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado por vício formal o lançamento anteriormente efetuado. Do que eu entendi da argumentação da parte, esse processo estaria decaído porque o vício não teria mais o direito de lançá-lo agora, porque não se trata de vício formal, ok? Se trata de vício material. É esse o entendimento que a presidência tem, é esse o entendimento que a presidência vai colocar em votação. Ok? Todos compreenderam? Votando agora o doutor Ricardo, que é o primeiro relator. Presidente, eu entendo pelo vício material, ou vício formal, presidente. Pronto. Ok, então o doutor Ricardo está votando, acolhendo a argumentação da parte, ok?
Votando agora, eu vou tomar os relatores, essa sequência, tá certo? Porque não vai alterar no final e vai servir para os 3 processos. Presidente, o doutor Ricardo voltou que era vice formal, pode ser. Pois é, não é a parte formal? A parte é material, presidente. Desculpe, eu fiz confusão. Ele afasta a decadência. Ele está votando, afastando o acolhimento. A decadência. O acolhimento, ok. Aí, votando, doutora Tereza. Eu afasto também, senhor presidente, a decadência. Doutor Alexandre. Afasto, senhor presidente. Agora, voltando à sequência, doutor Lúcio. Presidente, eu afasto, presidente. Aí, agora, vota o doutor Felipe. Acompanho os relatores, presidente. E, por último, doutor Diego. Acompanho, só para ficar claro, vocês estão afastando a decadência do 1732 por entenderem que é o vício formal, ok? Isso. Ok, acompanho. Presidente, você pede desculpa aí, porque segunda-feira a máquina demora a aquecer, sabe? Foi por conta do resultado ontem, não, né? Rapaz, pesou também. E aí, passa isso não, doutor Diego. Acompanhando a sequência das argumentações, eu acho que a gente pode colocar agora a argumentação de nulidade do julgamento singular por não abrangência de todos os aspectos trazidos na defesa da parte, ok? Votando o doutor Ricardo. Pode repetir, presidente, que cortou aqui. A gente vai agora votar aquela sua observação de nulidade do julgamento singular por não ter abordado todos os argumentos trazidos pela parte da impugnação. Presidente, eu entendo que não foram todos abordados com clareza, certo? Então, por esse motivo, presidente, eu entendo que deve-se retornar os autos para o primeiro grau para que seja abordado individualmente todas as preliminares com clareza para que isso não seja argumentado posteriormente como cerceamento de direito de defesa. Ok. Doutora Tereza. Senhor presidente, eu afasto essa nulidade. Eu entendo que a julgadora ela afastou todos os pontos que a defesa pede. Doutor Alexandre. No mesmo sentido, senhor presidente, divido também, entendo que foram apreciados e rebatidos, todos os pontos. Na sequência, agora, doutor Lúcio. Presidente, eu vou com o primeiro voto divergente. Doutor Felipe. Voto por afastar a nulidade, presidente. E doutor Diego. Eu voto com o conselheiro Ricardo. Então, por maioria de votos, fica afastada a argumentação de retorno dos autos à instância singular por não abordagem de todos os pontos trazidos na impugnação. Em grau de preliminar, o que a gente ainda... Presidente, pela ordem, não é a questão, presidente, de não ter sido abordado. É não ter sido pontuado individualmente com clareza, presidente. O meu ponto específico é esse, não é abordagem. O senhor pode até depois reduzir a termo, mas cai na mesma vala. Por quê? Porque no nosso regulamento diz que quando a parte não tiver seus argumentos, todos os argumentos abordados e rebatidos ou julgados, né, isso causa cerceamento de direito da parte, que tem direito ao duplo grau de jurisdição. No entendimento dos posicionamentos, quando o conselheiro entende que, mesmo assim de forma difusa, ou mesmo assim de forma incompleta, o julgador se manifesta, abordando aquele ponto, mesmo que não concorde com a decisão, mas esse direito não foi tolhido, não foi cerceado, ok? É basicamente nesse sentido. Mas, se o doutor Ricardo quiser reduzir a termo a colocação, aí eu peço a Ana para colocar na ata. Ok, presidente. Próxima preliminar. Aos relatores. Senhor presidente, agora seria em relação à ausência de obrigação legal da emissão da nota fiscal, no caso da incorporação.
Esse seria o argumento, já é questão de mérito, eu entendo que seja... Nem a ausência de motivação, não, senhor? Não, mas essas preliminares não foram todas abordadas quando, segundo, não foram analisadas, e nós entendemos que foi afastado porque foram analisadas, não que de forma pontual, mas que foram analisadas. Eu entendi dessa forma. É porque mesmo, doutor Alexandre, eu acho que é isso mesmo. A doutora Tereza está trazendo... pelo doutor Alexandre, não? Mas no recurso, a parte refez a argumentação. Quando ele tem a argumentação indeferida na instância singular e ele refaz no recurso, a gente é obrigado a rebater. Agora. É obrigado a analisar, para dizer melhor, né? Então, depois da decadência, senhor presidente, a nulidade seria a ausência de motivação. Isso, exatamente. Aí o senhor colhe o voto aí do primeiro, né? E aí vai na sequência novamente. Pronto. Eu estou pegando aqui o resumo da parecerista. Ela disse que tá ótimo. A inexistência de alega a existência de diversos anexos ao auto de infração, os quais jamais foram disponibilizados na autuação originária, tampouco na reautuação, tendo a fiscalização se limitado, nesta nova autuação, a juntar as cópias do processo originário. Ok? Então, votando. Doutor Ricardo. Presidente, eu afasto, presidente. Doutora Tereza. Afaste, senhor presidente. O contribuinte recebeu, sim, o CD, conforme aviso de recebimento, viu? As folhas 15, se eu não me engano aqui, que eu estava olhando. Ele recebeu todos os documentos, sim. Doutor Alexandre. Afaste, senhor presidente. Doutor Lúcio. Presidente, eu tenho uma dúvida nesse ponto aí, que a instrução, a questão aí quando foi feito o novo auto, foram entregues todas as peças do processo anterior, no CD que foi enviado. O CD foi enviado o quê? Para a empresa fazer a defesa. Eu vou olhar aqui, bem direitinho, viu, doutor Lúcio? O que o doutor Lúcio está colocando é que será que essa obrigação de enviar a documentação foi feita na segunda autuação, né? Pronto, é isso, presidente. Porque a gente pode ter prestado, mas tem que disponibilizar, né? Processo SPU 21. Senhor presidente, na minha página aqui 15, está dizendo que foi disponibilizado o auto de infração, mandato de ação fiscal, termo de início, termo de conclusão, CD, com documentos relacionados e informações complementares em anexo. Esclareceu aí, doutor Lúcio. Ok, presidente. Pode votar. Voto sim, com os relatores, presidente. Doutor Felipe. Com os relatores, presidente. E doutor Diego. Acompanham. Então, por unanimidade de votos, fica afastada também a preliminar de nulidade por falta de disponibilização de documentos autuada na presente autuação. Tem mais alguma preliminar? Aqui tem, senhor presidente, ofensa à legalidade, que foi citada. Tem confisco também, presidente. Ofensa à legalidade e confisco. Pronto, vamos uma por uma aí, doutor. Multa confiscatória. E depois, aí no final, vem a perícia. Pronto, doutor Ricardo, votando. Presidente, eu afasto, pelas razões já expostas nesse contencioso, a questão do confisco, presidente. Tem a primeira de legalidade, ofensa ao princípio da legalidade, doutor Alexandre? Eu afasto a primeira, afasto a segunda, e a segunda pelas razões já expostas pelo CONAT Ceará, por questões de que este contencioso não pode se manifestar por questões alheias à lei estadual, presidente. Pronto. Existe a obrigação na legislação estadual, não é isso? Doutora Tereza. Está sem o... Desculpa. Com o primeiro relator, senhor presidente. Eu afasto. Doutor Alexandre. As duas, senhor presidente. A legalidade e o confisco. Afasta, senhor presidente.
A presidência está colocando as duas, não é por desprezo ao argumento do contribuinte, não é porque o confisco é uma matéria que já é tão debatida diariamente aqui e os julgadores são impedidos de se manifestar porque, havendo previsão na legislação estadual para aplicação daquela penalidade, o julgador não pode nem se manifestar contrário. Doutor Lúcio. O relator, presidente. Doutor Felipe. Os relatores, presidente. E doutor Diego. Acompanham. Pronto. Eu acho que com essa primeira fase da votação, a gente abrangeu todas as preliminares, não é isso? Aí existe uma questão central aí, que eu acho que é mais importante agora, que é a questão do Conselho se deter, tá certo? Na argumentação da parte de que existem documentos que podem comprovar, tá certo? Que o lançamento não está completamente, não abrangeu completamente todas as operações, tá certo? Ou se abrangeu de forma equivocada porque não fez junção de todos os produtos, né, segundo a sequência utilizada pela empresa autuada na sua produção, ou seja, os seus parâmetros internos, né, para atender a seus clientes, ok? Então, fica em discussão aí essa parte. Sem discussão, a gente já pode votar? Senhor presidente, eu queria ouvir mais. Doutor Alexandre, o senhor tem alguma coisa? Não, é o seguinte, com relação a esse argumento, a classificação, o doutor Lúcio fez uma retrospectiva do auto originário, dizendo que foi feito pelos julgadores à época uma relação de ponto a ponto dos tópicos que abordados pela empresa à época, que foi levado à perícia. E que, como bem dito aqui também nas informações complementares, as alegativas do contribuinte em relação à classificação dos produtos dele, das mercadorias, foram levadas em consideração e foram feitas as devidas correções. Então, entendo, senhor presidente, que nesse ponto foram feitas, sim, todas as correções necessárias para... tanto é que foi feita a perícia e houve a alteração da base de cálculo. Se houvesse algum outro ponto, o contribuinte trazido pontualmente agora, novamente, essa coisa, dizendo essa mercadoria aqui, tal, aço tal, de milímetro tal, é igual a esse milímetro aqui, não foi levado em consideração. Então, e assim por diante. E isso não foi colocado aqui pontualmente nesse auto de infração. Pelo menos eu não vi isso acontecendo aqui. Senhor presidente... Pois não, doutora Tereza. Desculpa. Eu posso ler aqui, só uma partezinha aqui que eu estava aqui lendo aqui o laudo pericial. De fato, o doutor Lúcio, ele tem razão. Eu só tinha olhado a conclusão, doutor Lúcio, do laudo. De fato, eu não tinha lido o laudo pericial. E, de fato, esse laudo pericial, ele está muito completo. Eu só vou começar a ler aqui do assistente técnico, mas é bem rápido, não vou cansar vocês, não. Ela diz assim, a perita, né? O assistente técnico indicado, o senhor Bruno Magno Carvalho da Silva, apresentou esta perícia, documento listando as alterações que supostamente deveriam ser feitas no levantamento elaborado pelo fiscal. De posse do referido documento, analisamos cada caso e efetuamos as correções consideradas cabíveis, quais sejam. Aí ela vem... A incorporação do produto de código 10.1768, caso 6. Pronto, ele vem falando das incorporações de cada produto, assim, tá bem detalhada a perícia, tá bem feita. De fato, eu não tinha lido, por isso essa minha dúvida aqui, mas a perícia está muito bem feita, senhor presidente. Ela respondeu todos os pontos, todos os produtos que o técnico trouxe, o próprio técnico da empresa trouxe, né? Ela olhou caso por caso. Então, eu acho que aqui não tem muito o que se fazer, não. Só se for para repetir a perícia. Eu afasto, senhor presidente, o pedido de perícia.
Os conselheiros tiveram acesso ao memorial da parte, né, que foi disponibilizado. Lá, a parte faz um esforço lá em detalhar novamente quais foram, no seu entendimento, as falhas que o levantamento ainda contém, que ainda persiste. Estou chamando a atenção só para que a gente seja, digamos assim, bem justos, né, na conscientização do que está sendo afastado ou acatado. Algum conselheiro ainda quer discutir? No memorial, ele fala de perda por conta de roubo, furto. Primeiro tópico aqui, a baixa de estoque decorre geralmente da perda, furto. O furto é autoexplicativo e tal. Essa diferença não indica que as operações foram desacobertadas de notas fiscais, mas apenas que houve sobras inaproveitáveis, as quais, diante do volume, e aí depois ele vem para a reclassificação das mercadorias, que é utilizada, por exemplo, como um facilitador de operação, de faturamento, evitando a existência de vários códigos diferentes. Esses são os tópicos. Ajuste de inventário, por fim, é uma operação rotineira, regulação contábil dos estoques empresariais. Esses foram os tópicos abordados pela empresa. Aí, depois vem, a primeira se dá quando ocorre, ele fala da movimentação, né, situação de ajuste provocado, ou seja, cliente de empresa reserva um produto como, por exemplo, barra, CA4, na hora que o caminhão é carregado, entrega-se, por exemplo, ele falou, o advogado falou sobre esse tópico no início. Segundo, decorre do fato do produto possuir nome técnico, mas, pelo que eu entendi, presidente, tudo isso foi levado em consideração na primeira perícia, então já está contemplado esses argumentos do contribuinte já desde a primeira perícia. É o meu entendimento. Ok. Presidente, se você fizer do memorial da defesa, eu acho que, né, na minha visão, esse processo, essa omissão aí, essa questão que gerou essa omissão, é justamente a falta da emissão da nota fiscal da empresa quando houve a incorporação. Então, pelo fato da empresa não ter emitido essa nota, causou toda essa questão. Uma coisa que ninguém pode mais, no momento da altura, né, dessa fazer, né, essa emissão, de fazer esse estoque. Então, acho que o ponto central é isso aí. Até que a parte do Pedro coloca com muita precisão, né, a questão da ausência, a questão do parecer, depois, o parecer bem depois, mas só que eu coloquei, existe previsão, sim, na nossa legislação, pelo menos 3 artigos citados, que eu citei, o artigo da lei complementar, o artigo 3º, inciso 6, o artigo 3º, parágrafo 4º da lei do ICMS, o artigo 61, que fala do crédito da transferência, e o artigo 268, que fala da questão dos livros, quando a incorporação tem que ser transferida dos livros, tem que levar o estoque, tem que emitir a nota. Tudo isso aí é feito porque são empresas, apesar de haver uma incorporação, são empresas que eram diferentes, que tinham terão autonomia, né, apesar de ter uma incorporação. Então, eu acho que o que causou, né, na minha visão, foi essa questão da não emissão da nota, do estoque, não regularizou, ficou com o estoque zero e deu essa omissão de entrada. Era isso. Doutor Diego. Opa, eu afasto. Podemos votar? Doutor Ricardo. Eu afasto, presidente. Doutora Tereza. Eu afasto, senhor presidente. Doutor Alexandre. Afasto, presidente. Doutor Lúcio. Afasto, presidente. Doutor Felipe. Com os relatores. E doutor Diego. Afasto. Então, por unanimidade de votos, fica afastado o pedido de perícia, né, suscitado pela recorrente. Agora, restou só o mérito. Alguma questão para discutir? Votando, doutor Ricardo. Presidente, eu conheço do reexame necessário e do recurso ordinário, mas nego-lhes provimento para manter inalterada a decisão de primeiro grau, presidente. Afastando todas as preliminares de nulidade, que a presidência considera aqui o conjunto, ok? Para não ficar cansativo, cada conselheiro vai elencar tudo que foi afastado. Doutora Tereza. Com o primeiro relator, senhor presidente. E aí vale para o seu processo também. Doutor Alexandre. Sim, senhor presidente, conhecer dos 2 recursos,
negar provimento a ambos para confirmar a decisão de primeira instância de parcial procedência nos termos de julgamento singular. Doutor Lúcio. Com os relatores, presidente. Doutor Felipe. Os relatores, presidente. E doutor Diego. Com o relator. Então, para os 3 processos que foram relatados nessa nossa primeira sessão de hoje, a terceira Câmara de Julgamento resolve, por unanimidade de votos, conhecer do recurso ordinário e do reexame necessário, afastar as preliminares suscitadas aqui, e a presidência pede aos relatores que façam, pontuem todas elas nas resoluções, e no mérito decidir pela parcial procedência, confirmando a decisão de primeira instância, ok? Agradecer aqui ao doutor Pedro Anselmo e... Eu que agradeço, presidente. Uma satisfação revê-los. Até uma próxima. E vamos passar para a sequência dos nossos julgamentos de hoje, para o processo de número 1/965/2018, auto de infração 2017-23152, que tem como recorrente Magazine Luiza S.A. e recorrido célula de julgamento de primeira instância. Relator, conselheiro Felipe Augusto Araújo Muniz, processo julgado procedente em primeira instância, e recebeu parecer pela confirmação. Com a palavra, o doutor Felipe. Obrigado, presidente. Renovo os cumprimentos a todos aqui presentes, dando início ao relato, que teve como lançamento, cujo lançamento foi confeccionado sob a acusação de deixar de escriturar documentos fiscais no livro fiscal próprio, relativo a operações de entradas. Ou seja, foram compradas mercadorias sem os devidos lançamentos na escrituração fiscal digital referente aos exercícios de 2012 e 2013. O agente autuante apontou como violado o artigo 276G, inciso 1º do decreto 24.569, aplicou a penalidade prevista no artigo 123.3G da lei 12.670. Referente ao exercício 2012, foi aplicada uma multa no valor de R$ 234.846,96, e referente ao exercício 2013, foi aplicada uma multa no valor de 147, ambos multas autônomas, né, no valor de R$ 147.561,84, gerando um crédito total de R$ 382.408,80. É pertinente trazer ao relato um trecho da constante nas informações complementares que diz o seguinte: ao confrontarmos as informações repassadas pelo laboratório fiscal com os dados informados pelo contribuinte em sua escritura fiscal e contábil, constatamos que ele deixou de escriturar no livro próprio de registros de entradas, documentos, notas fiscais, de operações de mercadorias realizadas no exercício de 2012 e 2013, conforme planilhas anexas a esta informação. A empresa apresentou impugnação ao auto de infração constante às folhas 17 a 26, trazendo basicamente uma preliminar de decadência no período de janeiro a novembro de 2012, com fundamento no parágrafo 4º do artigo 150 do Código Tributário Nacional. Em sede de julgamento de primeira instância, o auto de infração teve julgamento pela procedência da autuação. E o contribuinte inconformado apresentou recurso ordinário às folhas 63 a 78, por meio da qual apresentou as seguintes razões. Trouxe uma nova argumentação de nulidade da decisão recorrida por falta de enfrentamento dos argumentos apresentados na peça de defesa. E repetiu, né, trouxe novamente a preliminar de decadência. Parecer da assessoria processual tributária, opinou pelo conhecimento do recurso ordinário, mas para
para negar-lhe provimento, com a manutenção da decisão de procedência exarada em primeira instância. Presidente, esse é o sucinto relato. A presidência agradece ao doutor Felipe. Vamos ouvir agora a manifestação do doutor André. Obrigado, senhor presidente. Renovo os cumprimentos a todos, como bem relatado pelo conselheiro Felipe. Trata-se de recurso ordinário do contribuinte contra a decisão de procedência do auto de infração, motivado pela falta de escrituração do livro de registro de entrada da FD do contribuinte, referente aos exercícios 2012 e 2013, tendo sido lançado a penalidade pelo descumprimento da obrigação acessória específica prevista no artigo 123, inciso 3, da linha G, da Lei 12.670, já com a redação da Lei 16.258 de 2017. E o contribuinte, como bem relatado, ele acrescenta um argumento ao seu recurso, alega nulidade da decisão de primeira instância, porque não teria sido enfrentada as razões apresentadas na sua impugnação. Quanto a esse argumento, entendemos que não há como ser acolhido, entendemos que a decisão de primeira instância analisou satisfatoriamente todos os argumentos trazidos pelo contribuinte, não caracterizando qualquer cerceamento de direito de defesa ou inobservância devido ao processo legal. E, como defesa meritória, o contribuinte traz a argumentação de que teria ocorrido a decadência do lançamento, por entender que se aplica a contagem de prazo decadencial pelo termo inicial do artigo 150, parágrafo 4 do CTN. No entanto, também entendemos que não há como ser acolhido o argumento. Como os senhores sabem, a obrigação acessória ela é autônoma em relação à obrigação principal. Aqui, no caso, é lançamento apenas de multa autônoma pelo descumprimento de obrigação acessória. Multa essa que somente pode ser lançada através de um lançamento de ofício mediante auto-infração, não havendo que se cogitar de lançamento por homologação por parte do contribuinte no que se refere à multa pelo descumprimento de obrigação acessória. Então, não resta dúvida que o prazo decadencial ele é regulado, seu termo inicial, pelo exposto no artigo 173 do CTN, razão pela qual deve ser também afastado o argumento. Em síntese, a argumentação do contribuinte, conforme relatado, razão pela qual a Procuradoria ela opina pelo conhecimento mais negativo de provimento do recurso, mas, presidente, já antecipando aqui a discussão em relação à penalidade, provável que será suscitado provavelmente para o reenquadramento para o 8L, entendemos que não pode ser aplicada a referida penalidade, uma vez que há uma penalidade específica e que, portanto, na aplicação dessas duas normas deve prevalecer o princípio da especialidade, não havendo dúvida que justifique a aplicação do artigo 112 apenas pelo fato de existir uma outra penalidade menos específica que, em tese, poderia incidir sobre a conduta infracional do contribuinte. Então, reitero, a Procuradoria se manifesta pelo conhecimento mais negativo de provimento do recurso ordinário, confirmando a decisão de procedência do auto de infração. A presidência agradece ao doutor André e o processo está em discussão. Presidente, de uma forma bem objetiva, vou tentar tratar desses pontos, até porque trata-se de uma questão bastante recorrente. Inicialmente, com relação ao argumento da parte de que teria havido cerceamento do direito de defesa, não enfrentamento dos argumentos trazidos pela peça de defesa, de fato, a gente verifica que o julgador, ele não adentra especificamente os argumentos do contribuinte, no entanto, não tenho como dizer que o julgador se furtou de analisar a questão, tendo em vista que o julgador, ele demonstrou de forma bastante clara e objetiva, que o entendimento dele, no caso, é pelo 1731, né? Eu acho que não há necessidade de entrar na questão dos argumentos trazidos pela parte do porquê que ele entende pelo 150, parágrafo 4, né? De forma que eu afasto essa nulidade, né? E já já também afastando a segunda nulidade, que é conexa a essa questão da decadência. De fato, trata-se de uma obrigação, né, acessória e com entendimento já bastante pacificado
Essa turma, uma vez que o lançamento é de ofício, não há como ser acatada a decadência com o entendimento que pretende o contribuinte, né? Então, também afasto a decadência. No que tange ao reenquadramento da penalidade, né, também já amplamente discutido nessa Câmara, meu entendimento é pelo reenquadramento, presidente, para que seja aplicada o 123.8L. No entanto, aqui já vou já vou logo colocando que eu acredito que eu não sei se eu vou conseguir fazer esse cálculo, né? Mas, de antemão, já antecipo meu voto, que é pelo reenquadramento. Acredito que seja esses os pontos que devam ser destacados. Em discussão? Sem discussão, votando agora o doutor Diego. Voto com o relator na parte... Então, só assim, conhece do recurso, Felipe, e reenquadra, Parcial provimento, né? Conheço do recurso para dar-lhe parcial provimento no sentido de julgar Penalidade. Julgar a matéria parcial procedência, dar-lhe parcial procedência com o reenquadramento da penalidade para o artigo 123.8L, em desacordo com o parecer da assessoria processual tributária e também em desacordo com a manifestação oral do representante da Procuradoria. Ok, volto com o relator. Doutor Ricardo. Com o relator, presidente, de acordo com o que a gente já decide aqui, presidente. Doutor Lúcio. Relator, presidente. Doutora Tereza. Eu entendo pela procedência do auto de infração, senhor presidente, aplicando o 123.3G. E doutor Alexandre. Com o relator, presidente. No presente processo, a terceira Câmara de Julgamento resolve, por maioria de votos, conhecer do recurso ordinário, afastar as preliminares de nulidade do julgamento singular e de decadência e julgar parcialmente procedente a acusação fiscal, reenquadrando a penalidade para a incerta no 123.8L, nos termos do voto do conselheiro relator, contrário ao parecer da assessoria tributária e à manifestação em sessão do excelentíssimo senhor procurador. Foi voto vencido da conselheira Tereza Helena Carvalho Rebouças Porto. Ok? Com isso, a gente dá por cumprida a pauta de hoje e a presidência convoca os conselheiros para a 28ª sessão ordinária virtual amanhã, terça-feira, onde nós teremos processos da empresa Votorantim Cimentos, Norte-Nordeste S.A., primeiro processo, relatoria do Dr. Lúcio, segundo processo, relatoria do Dr. Diego, terceiro processo, relatoria do Dr. Ricardo, quarto processo, relatoria da doutora Tereza, e o último processo, quinto, a relatoria do Dr. Alexandre Mendes, todos com sustentação oral do Dr. Celso Luiz de Oliveira e do Dr. Anchieta Guerreiro Júnior. Ok? Obrigado aí a todos, um ótimo final de tarde, até amanhã. Até amanhã, senhor presidente e conselheiros.